Boa noite, meu povo. Vamos chegar chegando, que hoje o papo é bom. Para variar, vamos escolher o filtro. Oi, Abi. Boa noite. Escolher aqui o filtro. Esse abacaxi insiste em aparecer. Oi, dona Jane, boa noite. Vamos com esse aqui. Oi, 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 Abi. boa noite. Boa noite. Abi, muda um pouquinho a tua posição, que tá bem em cima da luz. Aí não tá dando pra gente ver. Tá bem em Tá cima um da pouco lâmpada. ruim, tá carregando aqui. Oi? Tá carregando aqui. Não. Tá me ouvindo? Tô, Tenta tá mudar a tua carregando. posição, que a luz tá bem em cima da tua cabeça. Posição? Sim, da câmera. Acho que mais pra baixo. Agora ficou melhor. Agora tá Deixa bom. eu ver se eu consigo aqui. Tá melhor? Tá, bem melhor. Oi, Nathalie. O pessoal tá chegando. Muito boa noite, pessoal. Boa noite, Abi, guia de turismo da Eventos e Lazer. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso Tiki. Semana passada, como foi o início, né? Então a gente teve 2 dias na semana onde falamos sobre Recife e sobre Olinda. Agora a gente vai ficar toda quinta-feira, às 20 horas, falando sobre uma cidade do nosso estado, que é muito rico e tem muita coisa para ser explorado, né? Então, enquanto a gente não pode pegar a estrada, a gente viaja pela internet, não viaja na maionese. E hoje vamos falar sobre um município muito rico em cultura, em belezas naturais e em história, que é qual, Abi? Tá carregando aqui. Está carregando Um ainda. pouquinho ruim. Quando estiver normalizando, se estiver ouvindo, tudo direitinho você fala. Oi, Tassiana. Tá carregando a transmissão. Certo. Consegui entender algumas coisas que você disse. Boa noite, pessoal. Tá conseguindo agora normal? Ou você quer que eu reinicie? Quer que eu feche tua conexão e me chame de novo? Oi? Não Quer que eu feche a sua chamada e chame de novo para ver se melhora? faz isso? Tá, fica aí. Guarda aí, gente. Sai não. Vou chamar a Abby de novo pra gente conversar. Oi, G. Já Isso tô é te vendo melhor. Tá me ouvindo bem bem? melhor. Sim, bem melhor. Pronto. Fechou. Então, recomeçando, né? Boa noite a todos. Boa noite, Abby, guia de turismo Boa da noite. Eventos Lazer. Então, dando sequência ao nosso programa Não Viaje na Maionese, viaje na internet com Eventos Lazer. Isso Semana mesmo. passada, começamos e tivemos uma edição especial, né? Então, a gente Isso. fez o City de Recife e Olinda, dividimos Uhum. entre terça. Na terça, a gente falou de Recife, e no domingo, na quinta, a gente Na falou quinta. sobre Olinda. Então, Isso. a partir dessa semana, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente vai estar falando sobre o município, sobre algum ponto turístico.
do nosso estado, que é tão rico em belezas naturais, em cultura, né? A história é muito rica. Então, a gente vai estar despertando em vocês a curiosidade, o conhecimento, algo mais. Então, a gente está buscando isso, despertar o interesse de vocês conhecerem o nosso estado. Quem é daqui e quem é de fora. E quando isso tudo passar, a gente pega a estrada. Isso Hoje, mesmo. a gente vai falar sobre um local que é bastante rico em belezas naturais, bastante rico em história. Está entre a. Ele foi eleito a terceira e a quarta maravilha de Pernambuco. Olha só, a terceira e a quarta maravilha de Pernambuco está neste município, que é qual, Abi? Igaraçu. Até rimou. E aí, dando início ao nosso City Tour por Igaraçu, que está entre a terceira e a quarta maravilha de Pernambuco. Eu vou dar só a deixa para a dar sequência ao nosso City Tour. Então, a Tá bom. terceira maravilha de Pernambuco, Centro Histórico de Igaraçu, que a gente vai falar um pouco, e a quarta Exatamente. maravilha de Pernambuco, que muita gente acha que é Itamaracá e não é a Coroa do Avião. Então, dando início ao nosso City Tour em Igaraçu, AB, Guia de Turismo da Eventos Lazer. Olá, boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui para falar sobre uma cidade tão maravilhosa que é Igaraçu, não é isso? Prontos para conhecer, fazer esse city tour por Igaraçu, esse city tour virtual? Com certeza, e Vamos Caribe de qualidade. sim, bora. Todo mundo em casa, viu? Vamos lá. Então, pessoal, como Renata tinha falado, que a gente começou com Recife, depois seguiu para Olinda, e agora a gente vai começar a falar só um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre Igaraçu. Igaraçu, como o nome, eu acredito que muita gente não sabe, mas Igaraçu significa canoa grande, em tupi. Inclusive, na entrada da cidade, tem uma canoa enorme e uma cidade e uma pequena igreja. Que vamos falar também sobre essa igreja, a chamada Igreja dos Santos Cosme e Damião. Tá bem? Então, quando entrar lá, passar pela entrada de Igaraçu, vai estar lá aquele monumento bem bonito. Então, já sabe, né? Igaraçu significa canoa grande. Então, vamos lá conhecer um pouquinho. Simbora. Normalmente, quando eu começo a falar sobre uma cidade, antes de colocar alguns pontos turísticos do local, eu falo um pouquinho sobre a história do local. E vai ser bem sucinta, porque a gente já havia conversado sobre a ocupação holandesa aqui no estado. Foi lá em 1535, quando Arthur Coelho chegou aqui em Pernambuco para tomar posse da capitania de Pernambuco. Então, quando ele chegou lá, antes dele chegar lá, quem morava aqui eram os índios caetés. Infelizmente, naquela época, houve uma batalha entre os portugueses e os caetés. E, infelizmente, os índios caetés não ganharam. Então, o donatário tomou posse da capitania e no local onde ele chegou, ele ordenou que fosse colocado um marco de pedra. Lembrando que esse marco que está lá atualmente não é o original. Ali é só Dia. é um representante. Isso. É só algo para representar o original. É uma réplica. Então, fica lá no sítio dos marcos. E o que esse marco fazia? Era um marco da ocupação? Não. Dividia as capitanias de Pernambuco e a capitania de Itamaracá, que ficava entre as divisões. Então, pertencia o quê? Pernambuco pertencia a Duarte Coelho. Vale salientar que Igaraçu ele começou, antes de ser uma cidade, antes de ser um município como ela é conhecida hoje, ela era uma vila, lá por volta de 1537. Ou seja, 2 anos após a chegada de Duarte Coelho. Então, se tem início o primeiro povoamento do país. Ou seja, lá em Igaraçu, foi onde tudo começou a surgir. Português. Isso, exatamente, com a chegada dos portugueses. Vamos adentrar agora nos pontos turísticos de Igaraçu? Simbora? Vamos. Simbora.
Eu quero Então, eu passear. bora sim, bora. Qualquer pergunta, podem fazer aí, tá certo? Pode participar. Então, eu começo pela Casa do Artesão, que é um importante local onde se tem alguns artesanatos que é produzido por artesãos aqui de Pernambuco que estão em exposição lá. A pessoa pode comprar se quiser. Também tem um mirante atrás dessa Casa do Artesão. E também no local funciona o Centro de Informações Turísticas. Então, qualquer turista que chegar lá e quiser alguma informação ou quiser saber sobre um local para ir, é só chegar lá, perguntar, eles vão informar, tem todo o folderzinho, tudinho bonitinho para mostrar. Se não, vou chamar a gente aqui, né, que a gente leva para vocês para Com conhecer certeza. o A gente faz município. serviço privativo, hein, gente? Isso mesmo. Então, seguindo lá, sim, outra coisa interessante. Essa Casa do Artesão, antes ela ficava coladinha com o com o museu que eu vou falar mais a seguir, é um museu histórico. Eu quero também levar vocês para conhecer a Igreja Matriz de São Cosme e Damião. São Cosme e Damião, para quem não sabe, é o padroeiro da cidade. Ou seja, como ele é o padroeiro da cidade, não é de se estranhar que tenha uma igreja Com o nome para esses dele. santos. Isso, com o nome dele. E é muito interessante, Renatia, que cada local, cada igreja está relacionado com um fato histórico. Exemplo, você sabia que lá no convento de São Francisco tem uma pinacoteca, não é isso? A gente vai falar Isso. sobre ela mais adiante. E lá nessa pinacoteca tem um painel que conta a história de como foi construída essa igreja, mostra a construção dessa igreja. E também tem toda uma história por trás disso, porque eles são os santos padroeiros do local, que eu vou revelar mais na frente. Então segura aí, tá certo? Muito interessante. Muito interessante mesmo. Então, ela é a igreja, outro detalhe, a igreja de São Cosme e Damião é a igreja mais antiga que está em pé, que está em funcionamento no Brasil. A primeira que existia antes dela foi demolida, infelizmente. Então, ela passou a ser a primeira igreja que ainda encontra-se em pé em funcionamento, no mesmo Para local. variar, Pernambuco em primeiro, né? Verdade. Vai somando aí, que ainda tem mais coisas em primeiro local. Pois é. Inclusive, também ela é patrimônio histórico artístico nacional desde 1951. Então, já tem uma longa história aí a percorrer. Coladinho com a igreja, com a matriz de São Cosme e Damião, temos o convento Sagrado Coração de Jesus. Para quem não sabe, ela foi construída em estilo barroco, no caso, depois de algumas mudanças na arquitetura, ela passou a receber o estilo barroco. Que vale salientar que essas igrejas são bastante importantes para a gente entender a arquitetura que receberam. Então, eu convido mais uma vez vocês a conhecer Igaraçu e aprender também na prática sobre a arquitetura do local. Arte barroca. Isso, arte barroca. Estão presente em nossas igrejas, tanto também de Recife como Olinda também tem algumas Bastante. igrejas com esse estilo, exatamente. Então, ela foi fundada lá por volta de 1742, o convento, no caso, por meio do padre Miguel Rodrigues Sepúlveda. Já a igreja, que é mais recente, de 1747, ela foi construída por meio do padre Gabriel Malagrida, que é tão conhecido lá no local. E o porquê esse convento foi feito? Esse convento, ele tinha o intuito de abrigar mulheres para que elas desenvolvessem atividades religiosas. Antes de existir a igreja, elas iam realizar as atividades religiosas lá na igreja de São Cosme e Damião. Vale lembrar isso, é uma curiosidade também. Juntinho do convento, entre o convento e a matriz de São Cosme e Damião, tem o Museu Histórico de Igaraçu. Esse museu ele está alocado dentro de 3 casas
datadas do século XVIII. E acredite se quiser, ela começou a ser feita a partir de um dentista. Um dentista que passou a colecionar. Aí ele teve a ideia de fazer esse museu, que agora não está mais sobre a tutela dele, o governo está cuidando, no caso de Igaraçu, a prefeitura de Igaraçu está cuidando. No local tem cerca de 260 peças, que retratam desde os períodos do século XVIII, século XX, mais ou menos. E é muito importante, o acervo é incrível, tem de tudo lá. Então se preparem que quando o dia acabar, a gente sabe. Isso mesmo. Vamos visitar, é muita riqueza. Assim como Recife e Olinda tem uma riqueza cultural imensa, lá também tem bastante cultura, bastante história, bem interessante, bastante curiosidade também. Seguindo o nosso City Tour, temos também o Sobrado do Imperador. Por que Sobrado do Imperador? Exatamente. Alguém sabe por que Sobrado do Imperador? E aí, pessoal, Richard acabou de entrar, grande conhecedor de Igaraçu, filho da terra. Sharon, guia também, nossa guia lá do sul, tá por aqui, um monte de gente. E aí, pessoal, quem quer participar? O povo tá com vergonha. Conta aí, Abby. Eu vou revelar. Sobrado do Imperador, porque Dom Pedro II, ele se instalou, quando passou por aqui, por Pernambuco, ele se instalou no local e recebia outras famílias nobres daqui. No local, abriga a sede do IFAM e também a Casa do Patrimônio de Igaraçu. Tem algumas peças em exposições e é muito interessante, vale a pena conhecer. Mais embaixo, voltando um pouco, temos a Casa de Câmara e Cadeia, porque é importante ressaltar esse local. No local funciona atualmente a Câmara Municipal de Igaraçu. Ela é datada lá do século XVIII. Inclusive, no primeiro andar dela tem uma vista incrível da cidade. Muito lindo mesmo. Ela foi feita em estilo colonial e uma curiosidade também. Ela, antes da Casa Cadeia, ela é a maior casa de Câmara e Cadeia de Pernambuco. Antes, sabe aquela Casa da Cultura, a Casa de Detenção daqui do Recife, Sim. que é atual? Pronto. Antes daquela casa existir, a Casa de Câmara e Cadeia era uma das maiores que existia. É uma curiosidade do local. Saindo um pouco do sítio histórico de Igaraçu, temos o Marco de Pedra, como já havia falado, que é muito importante porque marcava, no período colonial, a divisa entre as capitanias de Pernambuco e também de Igaraçu. Inclusive, as peças originais... Ele marcava Pernambuco e Itamaracá. Igaraçu era o mar, ficava entre eles. Isso. Porque você tinha falado que marcava a de Pernambuco e Igaraçu. Mas Desculpa, a de Pernambuco e Itamaracá. Ele ficava no meio para fazer a divisão. Duarte Coelho ficava de Pernambuco. Pode seguir. Isso mesmo. Então, o marco original tem algumas peças que pertence atualmente, está sob a guarda do Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Pernambuco. Então, o que está lá é só uma réplica do original. Inclusive, o local passou por uma revitalização e está bem, bem interessante para a gente visitar. Mais adiante, perto lá do sítio histórico, temos um importante convento, que é o Convento de Santo Antônio. É o terceiro construído pela Ordem Franciscana aqui no Brasil. O estilo dele é todo em barroco. Então, ele é datado lá do século XVI, mas, como sabemos, como teve a invasão holandesa, alguns prédios, alguns monumentos foram queimados e tiveram que passar por uma reconstrução, ou seja, recebendo o estilo barroco posteriormente.
Esse local é interessante porque, na época da Revolução Praieira, lá em 1848, ele funcionou como quartel-general das tropas revolucionárias, comandadas pelo coronel Manuel Pereira de Moraes. Então, ó, além de ser convento, ele recebeu essa importante fase vivenciada por nós, pernambucanos. No local também funcionou a escola de noviços, também é bastante importante. E outra coisa que vale ressaltar é que no local, além de ter o convento, tem também a Pinacoteca. A Pinacoteca tem aproximadamente 24 peças, entre painéis e pinturas. E é bem interessante porque tem 4 painéis bem grandes lá, que contam alguns marcos históricos de Pernambuco. Vamos lá, o exemplo. Eu já falei, já dei spoiler de um, que é a construção da Igreja do Santos Cosme e Damião. Um deles também retrata a luta que teve entre os portugueses e os caetés. Segundo o relato do próprio curador local, acredito que foi um padre, que é um padre que está lá atualmente, que faz o tour pelo convento e pela pinacoteca. Segundo informação, ele relata que ele relata não, é possível observar no painel que essa batalha ela foi resguardada pelo santo São Cosme e Damião no local. Então, quem teria dado a vitória aos portugueses seriam esses santos. Como também retrata sobre a invasão holandesa. E há também relatos que quando os holandeses eles foram roubar algumas telhas de lá local, tanto do convento como de outras construções lá para levarem e fazerem seus casarinhos antes de colocarem fogo lá em Igaraçu, eles, quando foram lá na matriz de São Cosme e Damião, eles meio que receberam uma maldição. Uns ficaram cegos e outros foram mortos. Aí acredita-se que o local é resguardado exatamente pelos dois santos. Outra Outro história. também. Ah, Pode fala, contar. pensei que você tinha terminado. Não, segue, porque se for o que eu ia falar, pode seguir. A história, tem uma outra história lá que é muito interessante. Eu acredito que é uma das mais interessantes entre elas, que retrata que acredita-se não, há fatos históricos que comprovam isso, que durante a febre amarela que assolou aqui em Pernambuco, houve um milagre de 1685. E como foi esse milagre? Recife, Olinda, Goiânia, Itamaracá, elas foram todas atingidas por essa febre amarela. Só que Igaraçu foi a exceção, ou seja, ela não foi atingida. E esse milagre é referente aos santos Cosme e Damião. Por Isso. isso que o local, os padroeiros, é os dois santos. Tem várias histórias remetendo-se a eles. A fé. Tem a história e a Era essa fé do história? povo. Era essa história? Era, Pronto, olha era aí. essa Eu acho que é mesmo. uma das histórias mais importantes do local, Muito. que é retratada Principalmente, nessa história. Pode falar. principalmente para população que é tão cheia de fé, né? No local. Isso. Então, todo ano na festa de São Cosme e Damião é feita uma grande festa, as quermesses, grandes shows católicos e não católicos também, né? Tomam conta lá Uhum. da região. E Isso. Igaraçu, fora a parte histórica, né, tem a parte do turismo de lazer. Tem o turismo religioso, o turismo histórico e o de lazer. E também, não sei se está aí nos teus escritos, Abi, Hum. que Igaraçu participou do filme, uma das ruas lá de Igaraçu. Qual filme? Me lembra aí, por favor. Lisbela e o Prisioneiro. Ah, A rua, sim. uma das ruas lá teve participação no filme de Que Igaraçu. interessante. Então, o piso é todo diferente, as casinhas todas pintadas, eles mantêm ainda hoje.
como foi feito no filme, né? Então é um dos pontos. E engraçado que a gente, quando chega em Igaraçu, na parte histórica, tem os guias miris. Na verdade, não são guias, né? São monitores, mas eles se Isso. auto-intitulam como guias de turismo. Então, é muito legal você ver aquelas crianças contando de uma forma toda deles, toda particular deles, a história, né? Então, a gente que trabalha com turismo, de uma certa forma, fica até feliz, porque a gente vê crianças conhecendo a história do país e passando isso adiante, né? Então, é Isso. um pai, um avô que passou para o filho que está passando para o outro filhinho, e assim sucessivamente. Então, a gente tem famílias lá que vivem do turismo histórico. Então, eles contam aquilo ali Isso. tudo com a palma da mão. É que nem os monitores lá de Olinda também. Lá em Olinda tem muito monitor. E hoje estão até Verdade. fazendo guias de turismo mesmo. Mas antes teriam os guias lá que são os monitores, os nativos da região, que falam sobre a história, as curiosidades, de uma maneira bem peculiar. Ah, isso é interessante. Tem um olhar para o local, né? O olhar do morador. Isso é E importante. Muito importante. Você falou que o Igaraçu tem o turismo de lazer, tem o turismo histórico, mas também tem o turismo ecológico. Importante ressaltar. Inclusive, também tem um local lá chamado Refúgio Ecológico Charles Darwin. Ele funciona há mais de 40 anos lá. E exatamente eles trazem informações, tanto para escolas como universidades, ou quem quiser visitar o local, eles falam sobre a flora, sobre a cheio fauna, sobre de lá também. isso. A conservação da Mata Atlântica, que infelizmente não temos muito, só temos pequenos pontos que ainda resta, né? Então, Ele, ela envolve vários tipos de turismo lá. e eles estão até assim fazendo um agendamento para limitar o número de pessoas. Isso quando antes da quarentena, tá, gente? Uhum. Pós-quarentena, com certeza eles vão voltar, mas vai estar limitando isso até para manter a Isso. qualidade do local. Quanto mais ele é explorado, mais desgastado fica o ambiente. Então, Exatamente. a parte de coleta seletiva, eles dão uma aula sobre aquilo. Então, é muito utilizado pelo turismo pedagógico, essa parte de turismo ecológico que tem lá. Tem também Verdade. a Pousada Luar, que está com a parte de ecoaventura, né? Eles estão com o rapel lá também, tem as trilhas, Sim, muito interessante. E verdade. sobre a parte de lazer, a gente tem parceria lá em Igaraçu com o Catamarã Praia, que é nosso parceiro, tanto no Catamarã Praia, Beach Club, né, que é lá em Igaraçu, a gente, que é nosso parceiro também aqui em Recife, nos catamarãs do Recife, e Uhum. tem os eventos também que fazemos com o catamarã. Em Igaraçu, fora essa parte de história, a gente também tem as praias, que se Uhum. encantam, que encanta. Quem chega lá? Exatamente. Rústica, umas são bem rústicas e outras são bem, Sim. não sei se a palavra não seria luxuosa, mas são mais estruturadas. Então, Uhum. a gente tem a coroa do avião. Mas gostaria Isso. de falar sobre a coroa do avião? Quer que eu Você explane? pode falar. Pronto. Coroa do Pronto. avião é uma filhota, é a quarta maravilha de Pernambuco, Igaraçu é a terceira. Coroa do Isso. avião, quarta maravilha de Pernambuco. Igaraçu, na verdade, é o centro histórico de Igaraçu. Então, tudo isso que a Abby falou agora, da igreja, a pinacoteca, a Câmara da Cadeia, tudo aquilo ali faz parte do centro histórico de Isso. Igaraçu. Terceira maravilha de Pernambuco. Exato. Quarta maravilha de Pernambuco, Coroa do Avião, que é uma ilhota que faz parte do município de Igaraçu e muitas pessoas acham que faz parte de Itamaracá. Só que não é, Uhum. gente. Coroa do Avião, apesar de ser próximo a Itamaracá, faz parte de Igaraçu, né? E por que o nome Coroa do Avião? E aí, será que é porque tem uma coroa? Eu estava com o pessoal da Alemanha e eu Hum. estou falando sempre da turma da Alemanha porque
eles foram os últimos serviços do privativo, antes da quarentena que eu fiz. Então, foi um serviço diferenciado, onde eu dei atenção aos pequenos grupos, né? 4 pessoas cada semana. E ele, um dos alemães, me perguntou se era coroa por causa da coroa do rei. Né? Aí tinha hora que eu não entendia o que ele estava falando, aí ele começava a falar em francês, que eu entendia mais. Aí ele, Le Roi, não, coroa do avião. Por quê? Porque a faixa de areia que existe lá na ilhota se chama de croa. E acho que na década de 40, um monomotor fez um pouso de emergência lá. Então, a croa do avião, popularmente chamada de coroa do avião. Então, o acesso lá só é feito através de barco. E quando as pessoas... A maré está bem, bem, bem seca, dá para ir andando até Mangue Seco, que é outra praia que faz parte do município de Igaraçu. E aí tem a parte de Nova Cruz, que lá tem toda a rede hoteleira, tem o Gavoa, o Catamarã Beach Praia, é um beach club que oferece passeio de catamarã, que é nosso passeio, que nós já estávamos até agendados e por conta do corona, né, quarentena, fez a gente adiar, não cancelamos. Então, é um local que a gente vai estar explorando tanto a parte mar adentro como mar afora. Por que mar afora? Mar adentro é quando a gente está do mar e está na areia e vê o mar. E mar afora é quando a gente está no mar e vê fora. Então a gente vai ver todos os lados. Por quê? Lá de Igaraçu a gente consegue chegar a Mangue Seco. Lá em Mangue Seco tem a praia. É uma praia que o dia que tem mais movimento lá é na segunda-feira. Isso é quando as pessoas que trabalham no final de semana vão aproveitar. Então lá é aquela estrutura de praia rústica mesmo, vila de pescadores, onde tem os barzinhos com as comidas típicas lá, os frutos do mar, com aquele precinho caprichado, aquele tempero só eles sabem fazer. E tem a coroa do avião, que já é uma coisa mais estruturada. Tem, eu creio que são 5 ou são 7 bares lá na coroa do avião, com um cardápio mais elaborado. O preço não é tão barato, mas também por conta da logística, que é tudo lá, lá não tem energia elétrica. Então, tudo lá é a base de bateria, é a base do gelo. Então, você chega num local que não tem energia elétrica e você tem uma cerveja geladíssima, você tem um suco geladíssimo, uma comida preparada na hora, fresquinha. Então, a gente paga pela estrutura. Então, para chegar à coroa do avião, a gente tem que ir de barco, de lancha, muita gente vai de jet ski. Quando a maré está muito seca, dá para fazer a travessia. Mangue Seco, coroa, coroa, Mangue Seco. E é isso. E aí, Abi, mais algo a acrescentar sobre esse município que é tão rico? Eu citei, assim, os principais pontos que normalmente a gente conhece, né, no local, que é ali perto do sítio histórico. Mas também tem outras capelas, tem outras igrejas, que não fica ali no entorno, fica mais afastada. Mas as principais eu falei aqui para vocês, fizemos essa explanação. Espero que tenham gostado. Foi ótimo, bastante esclarecedor. Pessoal, muitíssimo obrigada. Abi, show de bola, viu? Parabéns. Obrigada. Super clara, objetiva, menos nervosa. É isso aí. Né? Parceiraça. Agora a gente vamos fazer o nosso print, fazer a pose da foto, para a gente agradecer, depois colocar no nosso story, né? A foto, agradecendo a todo mundo. Vamos lá? Peraí. Vai, chatinho. Agora. Queria desejar a todo mundo um feliz Dia das Mães, às mamães, feliz Dia das Mães. Quem não tem mais a mãe, fica triste não. Agradece a Deus porque vocês passaram um período, ele deu a oportunidade de vocês conviver com quem vocês amam. Agora essa pessoa está no céu, intercedendo por vocês, junto a Deus.
Então, fiquem em casa, né? Aproveitem. Quem está com sua mamãe, curtam, valorizem a família. Não só no domingo, tá? Todos os dias é Uhum. dia de valorizar a família, valorizar o pai, valorizar a mãe, valorizar todo mundo que nos ama e que está ao nosso lado. Então, Isso. fiquem com Deus. Abe, gostaria de desejar uma mensagem para o pessoal de Feliz Dia das Mães. Eu queria desejar a todos um feliz Dia das Mães. Sabemos que Dia das Mães é todos os dias, como a Renata falou, que devemos valorizar nossa família, nosso pai, nossa mãe. Inclusive, eu queria também desejar feliz Dia das Mães para a Mainha, nossa famosa Mainha que está presente em praticamente todos os passeios que a gente vai. Cheiro para É, ela, tô morrendo de saudade. tá, joia. Então, Então, gente, eu muito agradeço obrigada. muito. Vamos fazer outra foto aqui, Abby. Eu mudei o filtro, que aquele tá com as palmeiras. Então, gente, eita, desculpa. Gente, então, lembrando que quarta-feira a gente tem encontro marcado no programa Como Tudo Começou, às 17 horas, com o Frei Rosenildo Alexandre, da Basílica do Carmo de Recife, onde ele vai contar um pouco da vida dele, né? Como que começou, como despertou a vocação para o sacerdócio, como ele age, porque, querendo ou não, a vida de um sacerdote é praticamente a vida de um psicólogo, né? Então ele absorve tudo, tem que ter o discernimento de aconselhar, tem que ajudar o próximo e, querendo ou não, né? Ele, além de ser um sacerdote, é um ser humano. Então, como ser humano, como que ele enfrenta tudo isso? Como é que é a vida dele com a família? Então, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a vida do Frei Rosenildo Alexandre, a vida sacerdotal, na quarta-feira, dia 13, às 17 horas. E no dia 14, quinta-feira, às 20 horas, como tudo começou, não. Não viaje na maionese. Viaje pela internet com eventos e lazer. E o Isso local, mesmo. aguardem que a gente divulga. Tchau! Surpresa. Tchau!